Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e estamos aqui para mais uma aula de Economia Regional. Nesta aula nós usaremos como referências esses materiais aí listados, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Monastério e Cavalcante, capítulo 2, a tese do professor Lemos, o trabalho do professor Lucir e o capítulo de livro do professor Ferreira, do livro do professor Paulo Haddad. Então hoje falaremos sobre Christaller, um dos grandes teóricos de localização, na parte 1. Na parte 2 será o outro vídeo sobre Losch e a primazia. Bom, como nós já falamos em outros vídeos, né, a teoria clássica de localização vem lá tipicamente pelo von Thunen, Weber, e depois seguimos aí com a parte para Walter Christaller. O título do trabalho dele era Central Place Theory, né? A teoria do lugar central, um trabalho de um pouco antes aí da Segunda Guerra, 1933, que trabalhará a questão da oferta de serviços, a questão das cidades, começa a ficar mais impactante dentro das nossas teorias. Posteriormente, seguiremos aí com discussões sobre o Losch, o Palander, o Weisar, são outras contribuições que nós temos aí nesta literatura. O Walter Christaller, ele viveu aí de final do século XIX, né, até meados do século XX, né, alemão. Ele ficou aí célebre por esse livro dele, né, da teoria do lugar central, ficou famoso por essa abordagem. Bom, então, uma das características principais nessa ideia da teoria do lugar central, então, dois aspectos principais estão associados aí à distribuição das cidades, ou seja, onde as cidades se localizam. Isto vai exibir algumas características que nós vamos comentar aqui nessa videoaula. O número destas cidades também, dentro dessa literatura, a gente vai ter aí algumas indicações, algumas características. Então, vamos lembrar, o Christaller, ele estava lá na Europa, Alemanha, você tem aí uma configuração específica, né? Se nós formos pensar a Alemanha hoje, 2021, ela tem a área parecida com a do estado de Mato Grosso do Sul, só para vocês terem uma ideia do tamanho de Mato Grosso do Sul e comparar com a Alemanha. E existiam já cidades que estavam se consolidando já, né? Algumas já com 2.000 anos, outras menos, mas a distribuição espacial das cidades tinha alguma característica, segundo o Christaller, e o número destas cidades para diferentes classes de tamanho também tinham algumas características. Os países eram então dominados por algumas cidades principais. Normalmente essas cidades principais eram aquelas que tinham mais habitantes, tá certo? Então daí vai ter a ideia do lugar central e ele identificava então cidades periféricas que estavam girando em torno desses centros. Então ele já começava a dar uma pequena ideia sobre hierarquia urbana, ou seja, cidades mais importantes do que outras. Então a cidade dominante era tipicamente a mais populosa, ela estaria então como considerada uma cidade de maior ranking. As cidades menores, elas teriam então menores rankings, né? Essa hierarquia que nós falamos. E a questão é por que uma nação teria estas hierarquias. Bom, então nesta lógica das hierarquias, né, o Christaller, então, ele coloca que você vai ter uma cidade que é a dominante, então os elos, aqui a mais importante, a classificação superior, né, desta cidade, deve ser a de maior população. Teremos aí depois algumas com um nível 2, vamos dizer assim, um pouco menos importantes, outras com nível 3, outras com nível 4. Então, essas de nível 4 seriam menos importantes do que as 3, menos que a 2 e menos que a 1.
Então, eu teria aqui um grau de dominância mais fraco e outro grau de dominância mais forte, que nos permite, então, uma ideia de hierarquia. Não é exatamente aquela hierarquização que sai de um sistema, vamos dizer assim, estatístico, de uma análise multivariada estatística em termos de hierarquia, mas é uma ideia de árvore, né, onde você pode, então, fazer algumas ligações. Existem alguns trabalhos, nós vamos mencionar mais para frente, por exemplo, do IPEA, do IBGE também, que tentam relacionar essa hierarquia. Então, por exemplo, dentro do Brasil, uma das mais importantes, se não a mais importante do Brasil, é São Paulo, né? Então, Campo Grande estaria ligada subordinada hierarquicamente a São Paulo, assim como outras cidades. Dentro de Mato Grosso do Sul, outras cidades são subordinadas a Campo Grande e outras subordinadas a essas e assim sucessivamente. Bom, a teoria do lugar central, então, ela vai preocupar-se, né, com a importância funcional dos lugares. O que estamos querendo dizer com isso? As cidades exercem algumas funções, essa palavra funções ela é importante para o nosso entendimento nessa literatura. As funções são os serviços ofertados pela cidade. E ela explica o tamanho da cidade, a distribuição dessa cidade no espaço e o número de cidades que vão sendo consolidadas dentro do espaço. Então, ele não toma as cidades como dadas, né? Ele tenta olhar e explicar por que esses espaços eles vão se consolidando ou não, tá certo? Então, ele desenvolve o conceito aí de lugar central, né? Que, conforme o Silva, 2011, são pontos do espaço nos quais os agentes econômicos se dirigem para efetivar suas demandas específicas. Então, em outras palavras, o lugar onde as pessoas vão para fazer compras, né, de bens e serviços. Então, você se desloca até um determinado local para fazer essas compras. Então, os lugares centrais são os mais elevados hierarquicamente, porque eles têm mais bens e serviços. Então, existe uma ideia de diversidade aí dentro dessa teoria, embora não esteja colocado dessa forma, com esse termo, né? Mas é essa a característica, tá certo? Ele tem maior dotação de bens e serviços de mais alta especificidade. Então, aí uma outra informação importante, esses são serviços específicos que aquela cidade tem. E isto tem alguma conotação que, ao nosso entendimento, estará ligada depois à teoria de complexidade econômica que veremos em outros vídeos aí mais à frente. Então, esses locais centrais, eles serão aí os locais de maior importância, portanto, o que ele chama aí de ordem mais elevada, higher order, lugares que para eles são considerados de primeira ordem. Depois disso teremos, lógico, os de segunda, terceira, quarta, quinta ordem. O Kristaller, então, ele concebe a existência de um sistema de cidades onde a posição depende diretamente da quantidade e variedade de bens e serviços. E isso vai determinar o grau de centralidade associado àquele lugar. Então, esse lugar, um assentamento, um estabelecimento, um bairro que oferta bens e serviços, ele pode ser, então, pequeno, pode ser grande, tá certo? Eles vão ter aí, então, uma hierarquia e elos de ligação entre esses diferentes locais de diferentes tamanhos. Então, a ideia passa pela investigação de por que nós temos poucos lugares grandes. Então, segundo esta pirâmide, vamos dizer assim, nós encontramos poucas cidades grandes
né? Então, subindo aqui na pirâmide, nós temos menos quantidade de lugares, tá certo? Quando nós vamos para a base da pirâmide, nós temos mais lugares pequenos. Então, uma quantidade grande de vilas, uma quantidade menor de cidades pequenas, menor ainda de cidades médias e algumas poucas cidades grandes. Essa seria, então, a hierarquia dos assentamentos ou dos povoamentos ou das cidades, como queiram chamar. Então, qual é a lógica por trás disso? As grandes cidades, elas precisam de uma população maior, de modo a manter as funções ou aqueles serviços que são prestados, né? Então, as grandes cidades, eles vão ofertar funções que são entendidas como de maior sofisticação, maior complexidade, o que é considerado por ele de ordem superior, tá certo? E existe uma lógica por trás disso. As funções altamente especializadas precisam de demanda para mantê-las e normalmente são mais caras. Então vamos associar aí a um procedimento médico simples, um procedimento médico tipo fazer um curativo. Dependendo do curativo, isto é uma coisa bastante simples, que pode ser feita por uma pessoa que tenha alguma formação, uma enfermeira ou alguém que tenha alguma formação na área de saúde, ou às vezes até práticos, muitas vezes realizam pequenos curativos. Isso, então, pode ser realizado nas vilas e, de repente, o cara vai fazer de graça ou cobrar alguma coisa pequena, porque aquilo é rápido, executa com pouco conhecimento. Agora, vamos imaginar um cirurgião neural, né, de cérebro, uma cirurgia complexa que exige UTI, que exige vários equipamentos, vários profissionais, que então envolve uma complexidade. Então não é uma situação barata, não é uma situação que se realiza uma vez, aí fica 6 meses sem fazer e tá tudo bem. Não, não é simples isso. Você imagine um médico com uma alta capacidade, uma formação que levou muitos anos e, de repente, ele está lá no meio de um vilarejo, onde ele vai fazer um procedimento em 6 meses. Então, não vai ter demanda suficiente para manter este serviço. Então, normalmente, este profissional vai buscar uma cidade grande, onde ele terá a chance de realizar vários destes procedimentos de modo a manter, a pagar os equipamentos, vamos dizer assim, a viabilizar a realização deste procedimento. Então, não é qualquer lugar que vai realizar transplante, não é qualquer lugar que vai realizar qualquer procedimento. Normalmente precisa aglomerar. Precisamos da ideia de economia de escala, economia de aglomeração, onde nós temos então algumas vantagens por estar próximos, vantagens por estar trabalhando com escalas maiores. O Kristaller, ele não entrou nesta nomenclatura, tá? Mas ele sofre influência, obviamente, de alguns pensadores já que estavam trabalhando com essas ideias lá na Europa. Então, a gente verifica alguma aderência, inclusive com as abordagens que vêm lá do Cantillon, lá no século XVIII, tá certo? Não é uma coisa que surge do nada. Então, nós temos aí uma área de influência, tá certo? Então, uma área ao redor, né, de um determinado lugar, e isto exercerá algum tipo de controle, tá certo? Ou domínio econômico, social, político, tá certo? Então, neste exemplo aqui,
nós podemos citar uma região grande de influência, por exemplo, da cidade de Londres, com milhões aí de habitantes, outra área de influência de Cambridge, por exemplo, lá, né, estou falando aqui do Reino Unido, e de acordo com essas áreas de influência, o Christaller vai elaborar a ideia dele. Então, disso decorre que a extensão dessa área, o tamanho dessa área de influência, dependerá do tamanho do lugar, da cidade que você está considerando e das funções que são exercidas, tanto neste lugar como nos locais vizinhos, tá certo? Bom, então a gente pode associar aqui duas coisas, duas características importantes dentro desse modelo. Uma será a range, ou seja, a extensão que está associada à distância até onde você pode realizar sua demanda, e o limite ou o threshold, né, a fronteira, a divisa para você atender aquela função, realizar aquela oferta de bens e serviços. Então, esse limite ele está associado à demanda mínima que você precisa ter, ao número mínimo de consumidores que você precisa para que seja rentável ofertar aquele bem ou serviço. Então, vamos pensar o que seriam esses range ou esses threshold, né? Então, essa distância e o limite, o mínimo de consumidores que você precisa, né? Para itens aí de baixa ordem, vamos pensar aí, você ofertar um jornal. O jornal é tido como um serviço de baixa ordem. Vamos imaginar já um serviço de imobiliário considerado um serviço de ordem um pouco superior ao do jornal, ok? Então a gente teria aí funções de baixa ordem, como serviços, lojinhas, algumas escolas, vamos pensar aí aquelas escolinhas mais básicas, né? E nós temos algumas funções que são já mais especializadas, como uma universidade ou um hospital de alta complexidade e tal. Bem, os lugares que têm serviços de baixa ordem, normalmente, então, eles estão numa hierarquia também mais baixa de locais. Então, seria principalmente aí já pensando áreas rurais, vilas, vilarejos, ainda não são considerados cidades. De outro lado, os de alta ordem, né, os lugares já hierarquicamente seriam superiores, e normalmente então núcleos urbanos, e dentro até dos núcleos urbanos, entre os núcleos urbanos a gente pode pensar diferentes hierarquias entre os núcleos urbanos, como nós já falamos aí um pouco antes. Bom, a gente precisa também considerar que o tamanho e as funções das cidades mudam, né? A cidade tem entrada e saída de pessoas, por exemplo, por migração, né? Mudanças, você tem pessoas nascendo, você tem morrendo, então você tem despovoamento ou aumento da população quando os anos vão passando. Da mesma forma, as funções não são estáticas, elas mudam com o tempo, em tipos, formas, as inovações que vão surgindo, né, as novas formas aí de negócios que nós temos hoje, o mundo globalizado, o mundo digital, né, você fazendo negócios aí acontecerem sem ser pelas formas tradicionais de o consumidor ir até uma loja para comprar um determinado produto. Então, mudou bastante a forma desta conectividade. Então, maior riqueza, né, e maior mobilidade, você tem a possibilidade de que a pessoa não mais compre ali naquela localidade. Você eventualmente vai procurar por itens de maior qualidade, itens mais complexos, e provavelmente esses itens estarão em lugares com maior hierarquia, ou seja, vamos pensar aí cidades maiores, né? Você está lá no meio rural, você vai para uma cidade, ou você está numa cidade pequena, vai para uma outra cidade um pouco maior.
a gente tem aí todo um ambiente diferente, né, conectado, internet, correios, outras vias de transporte, outras empresas de transporte, que fazem chegar o produto até o consumidor, tá certo? Da mesma forma, temos algumas possibilidades que são o que a gente chama de freezers, são congeladores, são fatores que, como falar, eles não vão ter aí o uso diário de baixa ordem, né? Então, tipicamente, alguns itens você não vai comprar lá longe, né? Uma verdura, uma coisa assim, você vai querer talvez pegar de uma localidade mais próxima ou não, e essas alterações nessas funções vão sendo delimitadas aí, vão delimitando, ou melhor falando, né, a importância daquela localidade. Várias alterações que estão acontecendo, né, que vão modificando a forma da gente pensar essa teoria, mas a gente podemos citar aí, né, embalagens, conservantes, né, o tempo de prateleira hoje se alterou, né, então você tem aí algumas mudanças que vão acontecendo, tá certo? O que é importante a gente ressaltar é que o tamanho da população não necessariamente determinará a importância do lugar central. A gente pode ter um lugar importante com uma população pequena, como acontece em algumas cidades aí na Europa, nos Estados Unidos e outros locais, que elas têm uma determinada importância e não têm uma população tão grande. Mas, em geral, temos uma correlação bastante forte entre o tamanho da população e a importância dessa cidade para a região, o estado, o país. Né? Nós estudaremos um pouco mais para frente o item da primazia e o item e a questão da lei de Zipf, né? Que vai relacionar um pouco essas coisas. Então, algumas regras que vão aparecendo, né, nessas hierarquias são: quanto maiores forem as cidades, menor será seu número. Então, eu tenho menor número de cidades grandes, maior número de cidades pequenas. Quanto maior o crescimento das cidades em tamanho, elas devem ficar mais distantes, mais afastadas umas das outras. As cidades pequenas seriam mais próximas umas das outras. Quando uma cidade aumenta de tamanho, você deve ter maior diversidade, mais funções serão executadas por aquela cidade. E quando uma cidade aumenta de tamanho, o número de serviços de ordem superior deve aumentar, né? Deve ter serviços mais especializados. Então, no nosso sistema urbano, né, nós temos aí duas hipóteses, uma hipótese associada à hierarquia e a outra ao tamanho, né, e a ideia de que o centro de maior ordem produz tudo o que tem no de menor ordem. Se ele é superior ao outro, ele tem todas aquelas funções, todos os bens e serviços que tem no outro, e deve ter ainda mais ainda, tá certo? O tamanho aumenta, o tamanho da área de mercado aumenta de acordo com uma constante K. Então, imagine que nós temos aí várias funções, vários centros, várias áreas de mercado. Essa estrutura estará relacionada com este fator, chamado de K, pelo Christaller, com uma área de mercado aumentando de um nível para o outro de acordo com esse fator. Então, a teoria diz que o threshold e o range, né, eles vão governar aí o número de locais, o tamanho dos locais, a distribuição no espaço, portanto. E quando eles estiverem atuando juntos, eles vão criar essa hierarquia para a gente. O Christaller fazia uma observação lá na Alemanha, naquela época lá, né, começo do século XX, e ele observava que as cidades tinham aí um certo tamanho e tinha algum tipo de distribuição uniforme. Tá certo? Era a gente já sabe que isso existem lógicas que vão acontecendo assim, tá certo? Mas vamos contar aí o que o Christaller estava observando. E ele afirmou que uma forma ideal para a área de influência seria um hexágono. Por quê? Porque círculo deixaria vazios em alguns locais. A sobreposição dos círculos, você teria também uma competição, uma sobreposição entre locais. Então, a ideia do Christaller, se você tivesse aqui círculos vizinhos, você ainda teria umas regiõezinhas de vazios aqui, né?
De outro lado, a sobreposição, você teria aí um local servido por mais de um centro e poderia ter aí alguns conflitos, entre outras incoerências, vamos dizer assim, para os princípios básicos aí do modelo. Então a ideia seria ter aí uma colmeia, né, um formato de hexágonos, e é interessante isso porque as abelhas já resolveram isso do ponto de vista, né, natural. E aí teríamos então o centro principal, alguns centros de ordem um pouco abaixo, outros menores, mais abaixo, e poderíamos pensar que cada pontinho desse aqui de ligação seriam centrinhos pequenos ainda, né, menores ainda. Tá ok? Então, ele vai relacionar isso por um fator K segundo alguns princípios. Então, aqui dentro de cada área dessa, você vai exercer um efeito de mercado, um poder sobre áreas em volta, tá certo? Vamos imaginar que esse vermelho aqui tem é mais central do que este verde, vamos pensar assim. Não é necessariamente central do ponto de vista de local, de centro geográfico, tá certo? Mas dentro desta área, ele estaria no centro, tá ok? Então, se você for pensar uma região maior, né, expandida, vamos imaginar o estado todo, a gente poderia chegar a esse tipo de raciocínio. Mas a gente precisa também lembrar que existem outros condicionantes. Então, por exemplo, se você for pegar Mato Grosso do Sul, tudo bem, Campo Grande está razoavelmente central. Mas se você olhar São Paulo, Rio de Janeiro e tal, esses estados que têm aí o litoral, eles muitas vezes a cidade está no litoral por outras razões, por outros fatores locacionais. E não necessariamente no centro do território, tá certo? Mas existe uma razão para pensarmos a distribuição das cidades que muitas vezes transcende esses limites fronteiriços, né? Então, vamos imaginar Mato Grosso do Sul, vizinho de São Paulo, do Paraná, de Goiás, de Mato Grosso, e aí essa distribuição acaba transcendendo as fronteiras dos estados. Essa imagem aqui do Human Geography lá do Leonardo, então imagine aqui, nós temos um grande centro, né? Ele estaria cercado por outros centros menores, mas ele estaria ainda com uma área de abrangência indo além um pouco, e nós teríamos aí o centro, o small center aqui, né? Que seria esses azuis, né? E ainda centrinhos intermediários aqui numa área ainda além. Então este Big Center, ele estaria pegando toda essa área vermelha composta de vários pequenos locais ali dentro desse hexágono grande vermelho. Bom, tem aí então alguns princípios, podemos citar três principalmente, né? O princípio de mercado, o princípio de transporte, o princípio administrativo. E no caso, quem quiser pode olhar lá no capítulo do monastério, tá certo? Que foi citado no início desse vídeo. O princípio de mercado estaria associado ao fator K igual a 3. Já vamos explicar por que esse 3. Então, Kristaller, ele fala que a melhor área seria o hexágono, tá? Esta forma significa que os consumidores têm acesso aos lugares de maior ordem, tá certo? A área de comércio dele vem de todas as partes do hexágono. Os consumidores vão para o local de ordem superior mais próximo, tá certo? Os lugares de maior ordem, ele atuará aí como um imã, é um fator de atração para o lugar central, e ele vai chamar isso aí de um princípio de mercado. E vamos ver por que tem esse K igual a 3. Então, a relação para nós, aqui nós teríamos essa área principal, o centro. Nós temos aqui outras 6 pequenas áreas, pequenas cidades, vamos dizer assim. E o princípio de mercado indica que ele vai exercer o efeito dele sobre a própria área da cidade, mais um terço, né? Se você pegar essa divisão aqui, você verá que ela dá um terço do hexágono. Você poderia colocar um outro traço aqui, ele ficaria exatamente um terço
essa área aqui delimitada pela achura, tá certo? Ou aqui mais 1/3, aqui mais 1/3, aqui mais 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Então, só nessa área aqui, delimitada pela borda da minha área, mais 1/3 de cada uma, isso vai me dar o equivalente a 3 áreas desta. Então, eu tenho aqui uma área, esse mais esse vão dar 2 áreas, esse mais esse, 3 áreas. Então, por isso ele chama de K igual a 3. É a minha área mais a área de influência que pega vizinhos menores em hierarquia. Aqui, então, ele vai mostrar isso aqui que eu acabei de falar para vocês, né? Então, vamos pensar esse pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho, ele vem para o centro A. Se ele tiver que comprar, ele não vai para esse outro pequeno. Por quê? Porque a distância dele, ele está dentro dessa área de mercado, ele prefere o A do que essa outra região. Vamos pensar aqui, ó, o A é preferível a B. Se ele estiver mais perto de A, ele vai para A. Se ele estiver aqui, ele pode ir para B, mas eventualmente o item que ele quer está em A. Então a gente fala que nesse hexágono tracejado, né, você tem toda a área de mercado dele, o princípio de mercado, que portanto dará aí uma área 3 vezes esta área de A. O princípio de transporte, ele já está falando em caminho, é uma ideia de minimizar a distância, tá? Então, nesta situação, você teria, então, a busca pelo ponto médio dentro desta reta, tá certo? Então, você vai ter aqui, se você estiver aqui nessa região, você deve buscar esse centro ao invés desse, porque ele vai te atender a demanda que você quer do bem ou serviço. Se você estiver aqui nessa outra região, você já vai para o outro lado. Então, considerando esse hexágono azul, vamos imaginar que aqui eu tenho outras áreas, tá certo? Então, eu terei a formação da minha área formada pela minha própria área, com mais a metade dos vizinhos. Se eu tenho 6 vizinhos, metade dá mais 1, metade dá mais 2, metade dá mais 3. Então, 3 com mais a minha área principal, eu tenho 4 áreas por esse princípio de transporte. A minha área de mercado estaria envolvendo 4 vezes a minha medida básica ali de referência. Bom, lógico, dependerá do transporte, da rede de transporte que você tem, tá certo? Se você tem como fazer esse caminho, tá certo? E ainda a gente deve lembrar aí que em alguns casos a gente tem passagens, ou seja, cruza pela região. Vamos imaginar uma linha de trem onde você não tem algumas paradas, você não tem algumas estações. E aí, neste caso, ele vai passar direto. Tá certo? Então, se você tiver um trem vindo desse ponto para esse outro ponto, ele vai passar direto aqui. Ele não vai passar neste vermelho, ele vai cruzar direto. Tá certo? Ele salta o lugar, ok? O princípio administrativo, ele já está mais próximo da ideia de planejamento. Então, vamos imaginar que por questões administrativas ele fala, olha, esta área está na minha abrangência, esses outros 6 também. Então, aqui eu tenho uma área normal de abrangência, que seria K igual a 7 pela ótica do Kristaller, né? A gente vai ter aí alguma dificuldadezinha de pensar essas pequenas areazinhas aqui que fogem ou que entram dentro da sua área de atendimento. Isso aí é bastante ilustrativo. Os cenários que nós temos, alguns casos aqui, municípios que às vezes são muito disformes, são muito compridos, de repente ele fica mais fácil de ser atendido pelo vizinho do que pela sede do município, tá certo? Então nós temos uma situação dessas aí que acontecem aqui dentro do estado e outras localidades também devem ter isso. Bom, esse modelo ele é usado, tá, para fazer planejamento, para tentar estimular alguns centros a crescerem, a se tornarem centros, tá certo? Usado também para planejar rotas de transporte, para decidir onde instalar uma nova loja. É lógico que não é apenas isso que influencia. É importante a gente deixar isso claro, eu falei isso quando
eu falei sobre o Weber nos outros vídeos, sobre o Von Thunen, sobre o Cantillon. A gente precisa reconhecer que existem vários fatores que determinam a localização, mas existe uma lógica razoável para o Christaller, para essa defesa dele. E a teoria, então, em ciência regional, ela vai evoluindo considerando essas várias coisas que vão sendo colocadas aí, vários fatores que vão sendo pensados aí pelos autores, tá certo? Limitações que nós temos aí. As pessoas e as riquezas não se distribuem uniformemente no espaço. Então, se pessoas mais pobres vivem em certas áreas e os locais de ordem superiores mais próximos são caros, então, de repente, essas pessoas pobres não visitarão esses locais de ordem superior. Então, você pode imaginar um shopping num bairro e esse shopping tem produtos caros. De repente, alguns bairros vizinhos, que às vezes são mais pobres, simplesmente não frequentarão este shopping. Tá certo? Da mesma lógica, pode ser pensada para municípios pequenos, perto de capitais e tal. Os governos normalmente tentam controlar onde novos centros são localizados. Bom, isso é uma limitação que é apontada na literatura, tá certo? Que não são as forças de mercado que vão definir isso, mas a gente precisa ressaltar que não é sempre isso, tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, o modelo brasileiro, muitas vezes nós temos os interesses das forças de mercado dentro do comando, dentro do governo, tá certo? Então, existem alguns autores aí que argumentam isso, né? Que o nosso modelo político leva a que alguns grupos econômicos acabam dominando o cenário político e assim direcionando para o próprio benefício, não necessariamente para um resultado comum de mercado, tá ok? As pessoas nem sempre vão ao lugar central mais próximo, né? Elas devem escolher, às vezes, fronteiras de cidades mais distantes. São argumentações, tá certo? Mas vamos pensar que é muito simples a gente pegar e falar assim, esse modelo não serve, vamos jogar fora e tal. Mas eu gostaria de ficar com o pé atrás. Eu, como pesquisador, eu acho que a gente deve ficar com o pé atrás. Existem fatores, sim, que às vezes interferem em determinado momento e às vezes eles deixam de interferir em outro momento. E da mesma forma, alguns que não interferem passam a interferir. Então a gente precisa ficar com esses modelos aí em stand-by. Muitas vezes na análise regional precisamos deles. Grandes áreas planas não existem na realidade, tá certo? A gente tem montanhas, morros, pontes, passagens por rios e de repente você tinha uma ponte, de repente não tem mais aquela ponte e às vezes demora para fazer outra ponte e às vezes então a gente vão gerando aí outros tipos de thresholds, né, de barreiras, limitações, fronteiras geográficas que vão dificultando essa ligação, como o Christaller previa. Aqui eu fiz um pequeno plot, um pequeno exemplo para vocês sobre a população de 2015 para os municípios de Mato Grosso do Sul e a diversidade do ponto de vista de pessoas empregadas em atividades lá no sistema RAIS-CAGE de Mato Grosso do Sul, emprego formal, né? Então, a gente tinha, na época, Campo Grande, Dourados, Paranaíba, Três Lagoas, e depois a gente consegue ver na diversidade, Corumbá, aqui do outro lado, a gente consegue ver que existe uma relação razoavelmente próxima. A nossa correlação entre a população e a diversidade foi da ordem de 0,7, né? E, portanto, na época que eu não tinha, tá? A população de 2016, já dá para rever esse exercício aqui, colocando tudo para 2018, mas vocês fazendo isso, vocês vão ver em várias situações que realmente existe uma relação entre
o tamanho da população, que às vezes a gente chama de tamanho da cidade, desta forma, né? Com a quantidade de serviços que são ofertados, tá certo? Então, a gente pode observar que Mato Grosso do Sul, mais ou menos, aqui ficou um pouquinho deformado pelo formato do gráfico, né? Mas mais ou menos nós temos uma distribuição, tá certo? Que acompanha a ideia da pirâmide do Christaller, né? Então, um lugar de ordem superior, Campo Grande, outros, poderíamos citar aqui 4 de ordem já um pouco menor. Vejam que aqui está dividido por quartil, tá certo? Então, esses 5 são praticamente outliers do ponto de vista de diversidade. Já do ponto de vista de população, nós teríamos 8 outliers, né? Então, a gente observa que existe alguma coisa, sim, próxima ao que o Christaller fala para a gente. O mapa aqui de diversidade por categorias, né? Se eu olhar pela diversidade, se a hipótese do Christaller for válida, então a gente teria essa ideia de que o vermelho domina o verde, que domina o azul, né? O vermelho domina o verde, que domina o azul. E aqui, então, o vermelho, então, Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Paranaíba. E depois eu tenho algumas aqui verde, já uma segunda ordem. E depois algumas em verde claro, por fim, as azuis, que seriam as de menor importância. Não que não importem. Todas elas no sistema importam. O que nós estamos falando é que existe algum tipo de hierarquia, né? Se nós tivéssemos aí os fluxos de entradas e saídas de produtos, por exemplo, uma base de dados de notas fiscais, de entradas e saídas entre municípios, talvez a gente tivesse essa hierarquia melhor definida, tá certo? Mas essa base de dados ela não é sempre disponível, depende de você ter acesso a Cefaz e uma tabulação específica para preservar sigilo, etc. Então aqui eu coloco, né, pelo quantil daquele mapa de bolhas para vocês terem a ideia desta pequena hierarquia, né, singela hierarquia que nós geramos aí para mostrar para vocês, tá certo? Bom, pessoal, por enquanto foi o Christaller, depois virão o Losch e outros teóricos. A intenção nossa é colocar mais material gratuito em português para vocês. Se vocês gostaram, quiserem nos auxiliar, buy me a coffee, ok? Um abraço.